deles. O senhor se recorda de como que se descobriu esse número? Não recordo, doutora, porque como eu falei, quem fazia esses levantamentos era a inteligência da Polícia Civil. Então, faz-se um levantamento, é produzido um relatório, então quando vinha para minha mão para fazer algumas das representações, eu trabalhava com aquele relatório que já me foi apresentado. Entendi. Entre a morte da vítima, em julho, início de julho, até fevereiro, que foi quando teve a prisão do Marcos Vinícius, até então vocês não tinham o nome do Marcos Vinícius? Não tínhamos. Não tinham. O nome do Marcos Vinícius surgiu na denúncia anônima, que eu mencionei, que foi feita para o número 197, e posteriormente a doutora Adriana, ela tinha me confidenciado que o nome do Marcos Vinícius contemporaneamente também foi repassado a ela dentro do CME, em uma reunião para a qual ela teria sido chamada no CME, no Comando de Missões Especiais, chefiados pelo Coronel Wellington Urzeda. E depois do último júri, eu relutei muito em entrar em contato com ela, porque a doutora Adriana, há alguns anos, sofre de depressão, toma medicamentos muito fortes. Eu quis poupar o máximo, mas como me foi questionado a respeito disso, eu mantive contato telefônico com ela e questionei a respeito dessa reunião, porque da qual eu não participei. E aí ela me falou que, em um determinado dia, o coronel Wellington Urzeda compareceu na delegacia de homicídios e falou para ela ir no CME, que lá saberiam dar informações para ela de um dos participantes do crime. Aí foi que ela disse que compareceu imediatamente, e segundo ela não me chamou por isso, porque eu não estava na delegacia na ocasião, e ela estava com medo de repente, quem soubesse dessa informação não querer mais passar para a polícia. Então ela foi nessa reunião no GRAER, segundo ela, e dentre outros policiais, ela teria se reunido com o capitão Câmara, e foi o capitão Câmara que passou para ela que um dos participantes do crime seria o Marcos Vinícius. Eu até perguntei se o capitão Câmara tinha passado detalhes para ela de como se chegou ao nome do Marcos Vinícius, mas ela não se recorda se ele falou ou se ele falou e ela esqueceu. Mas ela afirmou que quem repassou o nome do Marcos Vinícius para ela também foi o próprio capitão Câmara, que era o chefe do Figueiredo e o chefe do da Silva. Da minha parte, ok. Isso aí foi do Carlos. Boa tarde, doutor. Tudo bem? Boa tarde, doutor. Em razão da natureza desse fato, dos dados técnicos que são muito importantes para nós, eu volto a repisar alguns pontos, doutor, para esclarecimento dos jurados. Quando o senhor fala em ERB, que é um dado técnico, o senhor está falando de antena de telefone, é isso, né? Isso, torre de telefonia. Certo. Quando acontece um homicídio, um crime que você não tem uma autoria identificada, é comum que a polícia quebre o sigilo dessa torre. Sim, de praxe, certo? doutor. Exato. A partir da quebra de sigilo dessa torre, o senhor obtém que informações? São todos os telefones que efetuaram ligação, que trafegaram naquele local da torre? Seria isso? Isso, a gente pede para as operadoras todos os telefones que atuaram dentro daquela torre, fazendo chamadas de voz, mensagens de texto, ou apenas trafegaram, porque sempre que um telefone ingressa numa determinada torre de telefonia, aquele número já é registrado pela torre, por mais que ele não faça ligação. Certo. E pensando na cidade de Goiânia, que possui várias torres, a partir do momento que eu pego um telefone, que aquela torre deu ele lá naquela torre, a outra torre pegou ele alguns minutos depois, outra pegou, você consegue fazer uma dinâmica de movimentação da pessoa que está com aquele telefone, seria isso? Isso, doutor, perfeito. Certo. Experiência com o senhor como policial, o senhor falou que atua em várias funções importantes, delegado muito respeitado aqui no nosso estado. É comum que as pessoas que queiram
executar, principalmente crime a mando, utilizem telefones não no nome dela, porque aí a polícia saberia que ela estaria lá no local. Exatamente. É por isso que o comum. senhor chama esses aparelhos de bode. Isso, é um meio, assim, eu estou Meio na polícia... policial de falar, né? Isso, então, eu estou na polícia há quase 15 anos e desde quando eu entrei na polícia, as pessoas se referem, assim, a esses telefones utilizados para a prática de crimes, bodinhos. Exato. Só para a gente deixar bem claro para os jurados, então o bodinho é o telefone habilitado em um CPF de uma outra pessoa. Isso, telefone frio. Certo. Geralmente os telefones mais simples, que não tem muitos aplicativos, não tem muitas exigências tecnológicas, digamos assim. Justamente para não deixar rastro, né? Isso, é basicamente fazer ligações telefônicas. Certo. E aí que eu acho importante, doutor, o senhor falou que 2 bodinhos, 2 telefones habilitados, a partir de cruzamento de dados, eles identificaram uma mesma pessoa, né, 2 telefones no nome de uma mesma pessoa. Certo. Certo? Essa pessoa cujos nomes de telefone estavam habilitados, que operaram naquele dia do crime, no momento do crime, um pouquinho antes, na hora da execução, ela foi ouvida na polícia? Foi ouvida sim. Tão logo se chegou ao nome dela. Certo. A partir das quebras, primeiro pelo depoimento do Marcos Vinícius e depois pelas quebras que nós conseguimos identificar o CPF dela. E essa pessoa negou que tivesse habilitado os telefones? Negou. Certo. O senhor falou que esses telefones foram habilitados a partir de um cheque que foi dado lá no açougue. O Marcos Vinícius falou que o da Silva, o Urbano. Na verdade, o Urbano tirou esse cheque do bolso e disse que iria habilitar aqueles 2 telefones com aquele CPF do cheque. Certo. Então nós chegamos à conclusão que alguém passou esse cheque para ele antes. Ele estava com o cheque na terceira. Sim, segundo ele, seria um cheque sem fundos que alguém passou para ele em uma transação comercial. Certo. E foi o mesmo CPF desse cheque que foi habilitado, que estava no nome dessa Maria que o senhor falou. Sim. A partir de depoimentos, se chegou à pessoa que entregou esse cheque e confirmou que teria entregado esse cheque para o Urbano? Sim, acho que Dona Maria, eu acho que Maria de Fátima foi ouvida e ela confirmou que o seu filho, Sérgio ou Silvio, mantinha relações comerciais com o Urbano e que ele fazia pagamentos para o Urbano utilizando os cheques no nome dela, da Dona Maria de Fátima. E na sequência nós ouvimos o filho dela, que confirmou que realmente tinha negócios com o Urbano e repassava cheques para ele. Certo. Então o CPF daqueles telefones que funcionaram no momento do crime, na hora do crime, estava no nome da pessoa que deu o cheque para o Urbano. Sim. Nome da mãe dele. Certo. Doutor, eu queria, assim, para a gente objetivar um pouco, que o senhor me falasse, ou falasse para os jurados melhor, sobre a questão do planejamento e execução envolvendo todos os réus. O senhor falou que o planejamento do crime foi feito nesse açougue de propriedade do Marcos Vinícius, certo? Certo. Nesse planejamento, o senhor sabe descrever quem participou lá do planejamento, como é que isso chegou ao Marcos Vinícius e, assim, nominalmente, o que foi esse planejamento do crime, de forma mais objetiva, assim? Então, de forma mais objetiva, o Urbano e o Djalma compareceram no açougue do Marcos Vinícius e convidaram ele para participar dessa prática. E a participação dele seria o empréstimo da motocicleta, da camiseta utilizada no crime, de um capacete utilizado pelo motoqueiro, e também ele guardou a arma de fogo por alguns dias no açougue e entregou também para o executor. Certo. Nesse momento do planejamento, o senhor falou para mim que tinha o Urbano, o Djalma e o Marcos Vinícius. Certo. Então nós não temos a figura do Figueiredo. Ainda não. Certo. Ele entregaria esses objetos para uma quarta pessoa que passaria lá. Inicialmente disseram, uma pessoa vai passar aqui para buscar. Certo. Essa arma foi entregue para ele naquele momento, para ele passar para o executor, ou foi no momento posterior? No momento posterior, eu creio que no mesmo dia, horas depois, ou no dia seguinte, o sargento Djalma voltou sozinho no açougue e entregou essa arma para ele.
Certo. Então passamos do planejamento para o dia do crime. Certo. Na execução. Na execução do crime, a dinâmica do evento. Os senhores conseguiram traçar toda essa dinâmica, desde a saída do condomínio, do contato? Sim, O senhor consegue objetivamente falar para os jurados como é que se deu essa... Então, no dia do crime, o Urbano, na parte da manhã, esteve no açougue e informou para o Marcos Vinícius que o Figueiredo passaria para buscar os objetos. Na ocasião, o Marquinhos até comentou que conhecia o Figueiredo, que ele conhecia ele, que era o Cabo Figueiredo. E na sequência, por volta de 13h40, 13h45, o Figueiredo saiu da residência do senhor Joel da Atena, saiu provavelmente a pé, foi levado até o açougue do Marcos Vinícius, a cerca de 2 quilômetros, muito perto, em um veículo Fiat Palio de cor escura, provavelmente uma viatura descaracterizada da Polícia Militar. Lá no açougue, ele montou na moto emprestada pelo Marcos Vinícius, usou a camiseta emprestada pelo Marcos Vinícius, o capacete emprestado pelo Marcos Vinícius, pegou a arma de fogo e o bodinho que estava sendo guardado pelo Marcos Vinícius. Manteve uma ligação telefônica com outro bodinho que deu herbe na região da rádio, que estava em poder do Urbano. Na sequência, o Ademar Figueiredo sentou na moto e foi até o local do crime. Chegando nas proximidades do local do crime, nas 2 pistas que ficam atrás da rádio, ele entrou na contramão, no final da T5, e ficou parado em cima da moto e trocou outra ligação telefônica, nesse momento na mesma herbe, na mesma região, com o telefone do Urbano. Cerca de 7 minutos depois, houve uma nova ligação de apenas 10 segundos entre os 2 telefonemas, momento em que o motoqueiro iniciou o movimento, virou à sua direita na rua Teixeira de Freitas, a rua da rádio, quase que bateu de frente com uma outra moto que vinha passando na ocasião de uma funcionária da rádio. O motoqueiro foi até gentil, deu passagem para ela, o que ela ficou ainda mais temerosa, achando que podia ser um assalto. Ela se dirigiu à rádio, a moto veio atrás dela, virou à esquerda na Avenida T38, que fica de frente à rádio, onde estava estacionado o carro da vítima. Foram efetuados 6 disparos de arma de fogo contra a vítima. Na sequência, o atirador retornou pela Avenida T38, virou na contramão na Teixeira de Freitas, pegou a mão correta da Avenida T5 e virou na Avenida de 2 Pistas, voltando para o açougue, onde ele posteriormente teria entregado a motocicleta e teria agora não sei se ele entregou o bode, mas a arma de fogo ele diz que recebeu do Figueiredo, Marcos Vinícius. E na sequência, o Figueiredo foi embora no automóvel Fiat Palio de cor escura que estava fazendo a cobertura dele. Quando ele teria, dessa feita, voltado para o condomínio do senhor Joel da Atena, voltado supostamente a pé, e a partir daí ele teria seguido a rotina dele normal, voltando com o senhor Joel da Atena, dirigindo para a emissora de televisão onde o Joel trabalhava. Quando os senhores chegaram, o senhor viu o laudo, o senhor parece que disse que não esteve no local do crime, né? Não estive. O senhor chegou a reparar pelo local, pela forma como foi a execução, pelos disparos, local dos disparos, que era uma pessoa que tinha muita destreza, uma pessoa que tinha habilidade para fazer aquilo, uma pessoa acostumada ao manejo de arma de fogo? Sim, os disparos... houve divergência entre as testemunhas. Alguns dizem que o autor do crime teria descido da motocicleta e se aproximado a pé do automóvel, mas a grande maioria das testemunhas presenciais do crime disseram que o motociclista tirou sentado da motocicleta com a mão direita, e mesmo nessa posição ele efetuou os 6 disparos de forma agrupada, demonstrando que era alguém que de fato era perito no manejo de arma de fogo.
O senhor sabe se logo depois desses disparos, depois da execução do crime, o senhor Urbano foi visto lá no local? Então, o Marcos Vinícius, no primeiro depoimento, disse, eu creio que no segundo também, mas no primeiro eu tenho certeza, que o Urbano ele ficaria nas proximidades do local do crime para ser visto e isso servir de álibi para ele de que ele não teria participado do crime. Então já teria sido combinado previamente que o Urbano seria visto para tirar qualquer suspeita em relação a ele. O Urbano fala que ele estava por volta de 14 horas nessa residência do Maurício, onde ele morava, dando milho para as galinhas que ele criava no local, quando escutou os estampidos de arma de fogo, dos disparos de arma de fogo. Ele estaria sem camiseta, teria ido se trocar, teria colocado uma roupa, e até ele chegar no local do crime, ou seja, ele voltar na contramão a pé na Teixeira de Freitas e virar na T-38, ele teria gastado em torno de 5 minutos. Porém, um repórter que foi ouvido durante as investigações, eu acho que foi o seu Alípio Nogueira, disse que assim que ele ouviu os disparos de arma de fogo, o Alípio tentou subir para o andar superior da rádio, a fim de, pela sacada, ver o que estava acontecendo, mas a porta estava trancada. Na sequência ele voltou pela escadaria e tomou o portão na rua, e que durante todo esse acontecimento teria se passado apenas 1 minuto, e nesse 1 minuto ele já encontrou com o Urbano voltando da cena do crime. Então o Urbano disse que demorou 5 minutos para chegar até o local do crime, mas foi desmentido pelo depoimento do seu Alípio. O Alípio disse que no máximo 1 minuto que ele demorou para sair da rádio, o Urbano já estava voltando, e que mais estranho ainda, o Urbano teria dito para ele, liga para o da Silva, teria reconhecido ele por ser jornalista, que já tinham se encontrado em estádios de futebol, e teria dito, liga para o da Silva. Ele falou, não, vou ligar para o Corpo de Bombeiros, para o SAMU, para socorrer a vítima. Então, eu lembro que isso também causou muita estranheza na ocasião. Só mais um detalhe, doutor. Sobre esse Fiat Palio que o senhor citou, o senhor fez a referência de que o Marcos Vinícius viu ele chegando nesse Fiat, né? Seria esse Fiat Palio azul, é isso? Seria, eu acho que azul escuro, mas eu lembro que falou-se num veículo de cor escura. Certo. Esse Fiat Palio azul teria sido visto lá no condomínio do senhor Joel da Atena, onde o Figueiredo e o da Silva prestavam serviço de segurança? Eu tenho essa informação? Durante o trabalho apuratório, foi ouvido, salvo engano, um porteiro do condomínio, que disse que em certa ocasião um morador tinha interfonado na portaria do condomínio para reclamar que um veículo Fiat Palio de cor escura estava estacionado de forma irregular dentro do condomínio. Então o porteiro, visualizando aquele automóvel, interfonou na casa do senhor Joel da Atena, onde aquele automóvel estava. Momento em que disseram para o porteiro que era para ele dizer para a pessoa que estava denunciando que era uma viatura da polícia, que não tinha problema nenhum, era viatura da polícia. Então, um veículo com as mesmas características, viatura policial, estava na residência do senhor Joel da Atena. Certo. Minha parte. Uma pergunta. Eu queria só completar, para a gente não deixar um rastrozinho. Nós estamos em 2012, meados de 2012, que foi quando aconteceu o fato. Sim. O uso do WhatsApp. Eu creio que ainda era bem incipiente, não se usava o WhatsApp. Porque hoje a gente às vezes confunde com o passado a forma de comunicação. Eu não lembro se foi a partir de 2013, que eu sei que os grupos mais antigos que eu tenho do Zap são de 2013. Eu creio que em 2012 ainda não se falava muito. Ainda não se falava em WhatsApp. Não. E mais uma informação, não é, que às vezes os jurados conhecem, foi pedida também a interceptação telefônica, né, de vários números e tal. É possível pedir uma interceptação telefônica hoje, por óbvio, depois do fato,
E se conseguir o teor das conversas que aconteceram no passado? Não, impossível, não existe essa diligência. Nós fazemos interceptação apenas de conversas em andamento pelo prazo de 15 dias para frente. Tá. Tudo que está no passado são apenas os registros das ligações existentes. Horário, duração, a torre de telefonia respectiva, o setor da torre, mas teor de conversa, seja de áudio, seja de mensagem de texto, é impossível. É impossível. Não, só isso. Doutor Elton, boa tarde. Boa tarde, doutor. Os membros do Ministério Público já cobriram tudo de forma brilhante, mas eu queria só pontuar algumas questões. O celular do meu pai, da vítima, chegou a ser apreendido pela Polícia Civil, não foi? Sim, chegou. Ficou em poder da Polícia Civil quanto tempo? Doutor, como me foi questionado esse aspecto e eu não soube responder, eu fui folhear os meus alfarrábios e conversei e até questionei para a doutora Adriana a respeito do telefone também, que eu não recordava, e ela me recordou que de fato foi apreendido e que posteriormente, meses depois, ele foi devolvido para a esposa da vítima, Lorena, eu acho o nome dela, e que eu recordo que por ocasião do crime, eu não lembro se constou do boletim de ocorrência ou da recognição visuográfica de local de crime, que na tela do telefone existiam algumas chamadas não atendidas. E aí se questionou o fato de o telefone não ter sido submetido à perícia. E em conversa com a doutora Adriana, ela recorda que o telefone estaria bloqueado e que na época nós não tínhamos tecnologia para desbloquear esse telefone ou extrair o conteúdo de sua memória, motivo pelo qual não foi feita essa perícia no telefone, ele foi devolvido para a vítima. De todo modo, parece que as ligações telefônicas que existiam não atendidas no telefone eram da filha da vítima, sua irmã, tentando saber informações do pai. Tanto é que houve a quebra de sigilo telefônico do número daquele aparelho e se observou que de fato havia essas ligações da filha da vítima para ele, e eram aquelas as ligações que estavam acusando no visor do telefone que não foram atendidas. Da mesma forma que houve essa quebra de sigilo e foi devassada a vida da vítima a partir dos seus dados telefônicos, e também não foi encontrado nenhum elemento que apontasse para a autoria, que pudesse ensejar a indicação de alguém que teria cometido o crime contra ele. Foi repassado aqui informações de vários telefonemas feitos entre os acusados. Não foi apreendido o celular de todos eles para fazer isso. Isso foi obtido através das quebras de sigilo telefônico, não é certo? Sim, de fato, não há necessidade de fazer apreensão do aparelho. A gente representa o judiciário e tem os dados conforme requeridos. E foi quebrado o sigilo telefônico da vítima, do meu pai, do Valério? Foi quebrado também. Foi quebrado o sigilo bancário dele também? O bancário eu não recordo agora. Eu lembro que eu pedi a quebra de sigilo bancário do senhor Maurício Sampaio. Agora, da vítima em si, eu não recordo. Uma outra questão. O doutor José disse muito bem, fazendo explicar a razão de qual que é o sentido de bodinhos, né, de celulares bodinhos. Sim. Em sua experiência como investigador, quando existem números habilitados em CPF de terceiro, é para a prática de crime? Sim, normalmente, ou quase em 100% dos homicídios, quando há essa prática de utilização de bodinhos, em quase 100% dos casos, os números são frios, são cadastrados em CPF de terceiros. E foram captados 2 celulares desses, ligando um para o outro, na cena do crime e na hora do crime, no caso do homicídio do meu pai. Exatamente. Ou seja, quem quer que tenha cometido esse assassinato foram as pessoas que usaram esses 2 celulares, então, na sua opinião de investigador? Sim, isso é prova técnica irrefutável. E quem habilitou esses números, a investigação concluiu que foi o senhor Urbano de Carvalho Malta.
Sim, consta dos 2 depoimentos do Marcos Vinícius, que os 2 telefones foram cadastrados no mesmo CPF da Dona Maria de Fátima, o que no decorrer das investigações restou realmente confirmado. E só poderia saber dessa informação alguém que participou do crime, nenhuma outra pessoa. Nós mesmos da polícia ainda estávamos filtrando as dezenas de milhares de dados. Não tínhamos ainda conhecimento desse fato, quanto mais qualquer outra pessoa que não tivesse participado do crime saberia. Foram captadas ligações do Urbano de Carvalho Malta para o senhor Maurício Sampaio no dia do crime também? Pelo que eu recordo das quebras, eu acho que houve alguns contatos telefônicos entre o Urbano e o seu Maurício Sampaio. Inclusive, o próprio Urbano declarou que depois do crime, por volta de 15 horas, 15h30, ele esteve pessoalmente no cartório, que até então era de responsabilidade do seu Maurício Sampaio, e deu essa notícia para ele. Então, o seu Maurício teria tomado conhecimento da morte do Valério Luiz através do próprio Urbano, pessoalmente no cartório. Mas houve também essas ligações telefônicas. Pelo que vocês apuraram sobre a vida do meu pai, da vítima, ele era uma pessoa rotineira? Sim, eu recordo de ter visto, ido em algum lugar, um registro no sentido de que, em frente às câmeras, o senhor Valério era um leão, mas em sua vida pessoal ele era um gatinho. Então ele tinha, as investigações apontaram que tinha uma vida pacata, era do trabalho para casa, seja na Rádio AM, seja na PUC TV, e fora isso ele frequentava o Salão das Testemunhas de Jeová e eventualmente acho que praticava ciclismo. Era a isso que se resumia a rotina dele. Há uma informação na folha 551 dos autos, não sei se o senhor se recorda, mas uma pergunta é se recorda, que antes de ir para o condomínio do senhor Joel da Atena, por volta de 12h20, 12h19, a localização das ligações que o Figueiredo recebeu, ali por volta de 11h30 da manhã, deu na mesma rua onde se localizava o cartório do senhor Maurício Sampaio, indicando que ele teria se deslocado até lá. Essa informação saltou aos olhos da investigação também? Doutor, essa agora eu sinceramente não recordo desse detalhe da investigação, muito específico. Por fim, eu não me recordava dessa questão existe no depoimento do Marcos Vinícius, de fato, essa informação de que ele teria contado da participação dos policiais para o capitão Câmara e que o capitão Câmara teria relatado isso à delegada Adriana Ribeiro. Então, de fato, houve essa reunião em que o Câmara relatou isso para a delegada Adriana e o capitão, para não entregar seus subordinados diretamente, teria repassado a participação do Marcos Vinícius, então. Então, eu soube dessa reunião posteriormente, até depois de ter relatado o inquérito, que houve essa denúncia anônima também para a Polícia Civil, mas posteriormente a Adriana comentou que ela foi nessa reunião na sede do GRAER, e ela disse que inclusive foi muito temerosa porque ela foi sozinha, então ela temeu até pela integridade física dela, mas disse que foi muito bem tratada, foi recebida cordialmente pelo capitão Câmara e que ele se limitou a passar para ela que um dos participantes do homicídio seria o açougueiro Marcos Vinícius, que até então ninguém deu muita bola, porque é um açougueiro, a gente está falando de um crime completamente estudado, era nítida a característica de um crime de execução, de paga, e um açougueiro surgiu do nada na investigação. Aí ela... até nesse contato que nós tivemos recente por telefone, ela até relembrou que a PM estava se sentindo pressionada porque nós estávamos investigando praticamente todo o CME, todos os integrantes do CME, seja oficiais,
seja a praça. Nós fizemos interceptações telefônicas, quebra de sigilo de dados telefônicos em relação a dezenas de policiais militares. Vários figuraram como investigado, inclusive o coronel Hélio Zeda, que era o comandante, era um dos investigados do nosso inquérito policial. E além disso, ela mencionou um detalhe que eu não recordava. Devido se estar ventilando essa gama de crimes praticados por policiais militares, supostamente praticados por policiais militares, ela na época pediu para a Delegacia de Homicídio, nós, delegados adjuntos, começarmos a dar prioridade aos inquéritos policiais envolvendo policiais militares, sobretudo confrontos policiais. Então, esses inquéritos, cada delegado tinha 300, 400 inquéritos de homicídio para cuidar. Os inquéritos de confronto policial, já tem uma autoria definida e normalmente por legítima defesa, eles sempre ficavam em segundo plano. E aí veio a determinação da doutora para colocar todos os inquéritos policiais envolvendo policiais militares para andar naquela época também. E que isso teria causado um certo incômodo na polícia militar também. Sobre a relação do Marcos Vinícius com os policiais, o senhor disse que era informante deles. Ele relatou também uma ocasião em que ele estaria num evento em que o Figueiredo não teria levado ele para a delegacia, levado outros que estavam. Marcos Vinícius era envolvido também com alguma criminalidade da região ali no Parque Amazonas? Então, eu recordo, não lembro quais, mas o Marcos Vinícius teria antecedentes criminais. E ele, enquanto informante... Desculpa. O que é um informante? O que o informante faz? Então, enquanto informante, o que é que a prática tem demonstrado? E eu já destaquei isso anteriormente. Dentro da minha instituição, eu sou conhecido por ser um combatente ferrenho de investigações inconstitucionais, ilegais, por parte da Polícia Militar de crimes comuns, normalmente pelos chamados P2, policiais do serviço reservado. Então são policiais militares que andam à paisana, andam em viaturas descaracterizadas como veículo páreo de cor escura. Da Silva e Figueiredo eram policiais... Eram policiais da P2, isso. Andavam à paisana. Andava à paisana, na época eles andavam à paisana. Então, esses policiais, muitas vezes, cometem muitas arbitrariedades e acabam se passando e muitas vezes se identificando como policiais civis para não serem identificados posteriormente. E dentre essas ilegalidades, eles trabalham normalmente com informantes, ou seja, o informante, às vezes, isso a prática aponta, e eu já documentei isso em vários dos meus inquéritos policiais. O informante recebe um dinheiro do policial e vai até a boca de fumo comprar droga. Na sequência, o informante sai com a droga, ou a polícia militar já entra, prende todo mundo por tráfico e libera escondido o informante, normalmente pagando ele com dinheiro apreendido, objeto de valor apreendido no local do fato, ou mesmo com porções de droga. E essa, em regra, é a função do informante. Ele acaba ajudando a polícia informalmente nesse sentido e recebendo por isso. Esse evento narrado pelo Marcos Vinícius demonstra que essa seria a atuação dele, que segundo ele teria sido preso, até entre aspas no depoimento dele, teria sido surpreendido numa residência junto com outras pessoas, e o Figueiredo, a polícia militar, o Figueiredo e um parceiro dele de equipe, seria o De Paula, liberaram ele e levaram as outras pessoas para a delegacia apenas. Então isso demonstra que seria essa a eventual participação do Marcos Vinícius enquanto informante. Então já estava estabelecido, já existia uma relação de colaboração entre eles, por assim dizer, segundo o que foi investigado. Sim, ele até afirmou que já tinha repassado para os policiais militares alguns crimes que aconteciam na região também. Ok, satisfeito, senhor. A acusação encerrou? Defesa está com a palavra. Tá, excelente. Doutor Hélio,
Vou pegar aqui. Eu disse que é extremamente legalista, né? Eu vou perguntar para o senhor algumas coisas que são muito estranhas nesse inquérito aí. Achou engraçado? Tá Deixar um pouquinho engraçadinho, mais né? para frente. O senhor afirmou aqui que houve uma investigação robusta, Sim. que a polícia exauriu todas as possíveis pistas, né, e hipóteses. E o senhor hoje diz algo que o senhor não disse da vez passada aqui, que investigou um possível tráfico. Que o quê, perdão? Um possível tráfico de drogas, uma possível vinculação entre a morte do Valério e o tráfico de drogas. Foi se questionado para pessoas próximas à vítima a respeito da relação dele com drogas, foi vasculhada o histórico telefônico dele e não foi encontrado nada relacionado a tráfico de drogas. Aí o senhor disse que é legalista e eu pergunto ao senhor, o senhor investiga uma possível ligação com o tráfico, vasculha, não tem nada, o senhor não registra nada nos autos do inquérito? Doutor, nem tudo vai para os autos. Existem diligências informais, sobretudo em local de crime, quando você pergunta para curiosos e quando não tem nada de relevante para se levar para dentro dos autos, é completamente despiciendo. Tá, doutor, eu concordo com o senhor, eu aceito, compreendo, mas o grande problema é porque no inquérito não tem sequer uma missão policial disso que o senhor disse que investigou. Missão, o agente ir em busca de alguma coisa e prestar um relatório rápido, breve, para os dirigentes procedimentais, que o senhor era um deles. É por isso que eu estou aqui hoje para depor e eu atesto que houve. Hã? Eu atesto que houve. Inclusive, eu estou aqui. O senhor atesta que houve? Tem alguma coisa no inquérito aqui que fala a respeito dessa investigação? O senhor está afirmando isso? Foram ouvidas muitas pessoas a respeito, foram questionadas formalmente ou informalmente, como está nos autos, dezenas de pessoas. Então esse inquérito não veio para cá, porque não tem absolutamente nada nesse sentido. Estou dizendo, a acusação está aí, né? Todos sabem. Isso já é o senhor que está falando, doutor, com todo muito respeito. claro. Com a devida vênia, já é uma impressão do senhor. Certo. O senhor não mencionou isso. E a respeito, doutor? Desculpa, doutor, assim como eu não mencionei muitos outros aspectos da última vez, e depois que vocês me perguntaram, eu tive a curiosidade de ir atrás para saber. Então, muitas coisas passam batido. Eu estou aqui há mais de 2 horas falando, uma investigação de 12 anos atrás, não é tudo que a gente recorda. 10 anos atrás, perdão. Se o senhor foi atrás, o senhor deve ter pelo menos página do inquérito, uma cópia disso, não tem? Não tenho, eu tenho meu relatório final e algumas quebras de sigilo telefônico esparsas, as representações que eu redigi, pedido de prisão dos acusados. Tá. Então, o senhor, por que é que o senhor entendeu, ou a Força-Tarefa entendeu, que a investigação sobre tráfico de drogas não tinha relevância? A partir do momento em que não houve nenhum elemento que indicasse a participação da vítima, seja no uso, seja em relação a traficantes de drogas. O senhor Manuel de Oliveira e o doutor Valério Luiz, eles estiveram ativamente à frente dessas investigações, né? Colaboraram de sobremaneira, né? Isso não, fato, assim né? como qualquer outra testemunha, quem conduz a investigação é a Polícia Civil, Sim, o delegado de polícia. Mas colaboraram de maneira muito Não, ativa. também não. Não? Não. Tem até um abraço deles com a delegada? Perdão? Até nós juntamos um abraço deles com a delegada de polícia. Eu tenho foto com advogados também. Não. E não é por isso que os advogados Eu não conduzem conheço. as minhas investigações. Com familiares da vítima, eu nunca vi isso, não. Bom, Eu também tenho foto com familiares de vítimas, nunca interferiu no meu é trabalho. muito estranho, né? É muito estranho. Quando a devida vênia pode ser para o Vamos dizer, senhor. Tem coisa muito mais estranha aqui. que Com a gente familiar de precisa uma elucidar, vítima pode não ser estranho. né? Pode ser estranho para o senhor, para o familiar de uma vítima que vê na gente. Alguém pode levar a justiça para ele, pode não ser estranho. Então vamos colocar o seguinte, não é estranho. Mas não é muito estranho que o pai da vítima, o senhor Manuel de Oliveira, e o próprio Valério Luiz Filho, que eles tenham ocultado da polícia, isso só pode ser isso que aconteceu, ocultado que foi alvejado, O senhor está fazendo insinuações, não é nenhuma pergunta objetiva. Estou fazendo ilações, não, Excelência. São Estou fazendo uma ilações, colocação. doutor. Ilações, Isso inclusive, está do nos Ministério autos, está Público não juntado. Vossa concorda Excelência com teve conclusões. vista disso. Vossa A Excelência foto que o senhor se teve vista disso. refere
é de 3 anos depois do crime. Se o senhor quer ficar vasculhando rede Vossa Excelência social... não é testemunha aqui, não. A testemunha é ele, ó. Eu estou perguntando. E o réu é o seu cliente. Não estou perguntando réu é o seu a Vossa cliente. Excelência. Essas perguntas, A se é pergunta é para a estranho. testemunha. Só A um pergunta é minutinho. para a testemunha. Se a Só um testemunha minutinho. Ô, não doutor está Ricardo. em condições de responder, Excelência, não ajuda? Tá? Doutor Ricardo, Oi. faça a pergunta objetivamente. Fazendo, mas ninguém me deixa fazer. Não, sim, já encerrou. O senhor pode fazer a sim. pergunta objetivamente, por favor? Doutor, ele presta um depoimento lá na Corregedoria da Polícia Militar e afirma que sofreu um atentado com 5 disparos de arma de fogo na porta do clube dele. Quer dizer, nós não somos policiais e tivemos que investigar isso para descobrir porque eles não levaram ao conhecimento da polícia, nem a polícia foi atrás. Bom... Bem, a polícia não tem bola de cristal, doutor. Como é que a polícia vai atrás se não tinha nenhum elemento, não tem um fio do novelo para puxar? Com a defesa velha, eu entendo que o senhor está no seu papel de advogado, mas o senhor não pode desmerecer nosso trabalho desse jeito. Não estou desmerecendo. Com as suas insinuações de ser estranho isso, estranho aquilo, é o que soa. Tá, então tá bom. Não é estranho, não. É, assim, é de causar perplexidade só. Veja bem, o que eu estou dizendo é que ele presta um depoimento lá no procedimento. Doutor, eu não entendi a sua pergunta, eu só quero entender a pergunta. Eu vou expor para fazer a pergunta. Eu estou dizendo, ele presta um depoimento lá na Corregedoria de Polícia, informa isso. Aí tudo bem. E diz que isso foi logo em seguida a morte do Valério. Logo em seguida ele sofre um assalto. Né? Eu acho que não tem absolutamente nada a ver com as pessoas que são acusadas. Sofre um assalto, leva um veículo dele. E logo em seguida, ele sofre um assalto no clube dele e leva valores. É isso Certo, que qual é a pergunta? Eu não estou dizendo que são assaltantes, que foram traficantes, que mataram. Eu só estou perplexo da polícia não ter abordado, não ter seguido o caminho e tantos outros. Pois é, qual é a pergunta que eu não entendi? Né? Qual é a pergunta que eu não entendi? A pergunta é essa, a polícia soube disso, foi levado ao conhecimento da polícia esse incidente, esses 3 crimes que eles foram sujeitos, coincidentemente, logo em seguida, a morte do Valério. E depois, seguidamente, um assalto que levaram o veículo, e depois, seguidamente, um assalto que levaram Doutor, o veículo. isso- Eu não consigo entender. Isso está nos autos? Hã? Está nos autos? Nós juntamos. Não, nos autos do inquérito policial, do inquérito. Foi onde eles foram... Não, mas os autos do inquérito. Hã? Se não está nos autos do inquérito, é porque não chegou ao conhecimento da Polícia Civil. Se tivesse chegado, estava documentado. Então, Vossa Excelência não pode dizer que exaustivamente... Ué, mas se chegou ao conhecimento da Polícia Civil, é esgotado. Agora, infelizmente, a população tende a achar, e normalmente são pessoas sem instrução, que a Polícia Civil tem uma bola de cristal. Se eu não tiver o fio da meada para puxar, infelizmente não há o que se fazer. Mas tudo que chega ao conhecimento é esgotado. Agora, infelizmente, a bola de cristal ainda não tenho. Isso não é bom, não precisa de bola de cristal para saber que o... Que eu poderia adivinhar que ele poderia ter sofrido tudo isso? Então, eu teria como adivinhar? Eu vou ser objetivo com o senhor. Eu estou respondendo objetivamente. É só uma questão. Esse depoimento do senhor Manuel de Oliveira foi feito na Corregedoria da Polícia Militar e o senhor pode olhar aí, muito depois de oferecida a denúncia. Não é o quê? Muito depois de oferecida a denúncia. Então, doutor, mas o senhor está dizendo que durante o Bom, inquérito a era para verdade saber tarde, de mas não algo. falta, então, né? É a verdade faltando e não... Olha, doutor... Olha, deixa 17 eu de dizer uma outubro coisa de pra senhora. 2013, o senhor está Não vou tentando debater fazer com ela, com viu, que doutor? a Não vou- testemunha aqui não vou debater tenha com ela. acesso a um documento produzido em Produzido2013. não. Não, foi Produzido não. o documento em Foi- outubro foi de 2013. Um documento lavrado. Doutor Tem Ricardo, produção, tem fábrica. doutor Ricardo, com relação à sua pergunta, Sim, eu vou fazer, eu vou fazer a questão do roubo, Eu vou isso aí, fazer. até para os jurados A ser minha esclarecido. pergunta, Só um doutor- minutinho, só um minutinho. Tá, desculpa. Eu vou só concluir aqui. Até porque, o senhor vai perguntar, só para esclarecer para o jurado, crime de roubo não é apurado em delegacia de homicídio. Não é isso? O senhor tem conhecimento disso, todos nós aqui temos conhecimento, os jurados não têm. Tá, Né? então vou E depois da denúncia também não se faz mais investigação. Né? Todas as provas são feitas, produzidas de juiz, não mais na delegacia. Doutor Lorival, Então, nós sabemos de tudo isso, o delegado sabe disso também, né?
Agora, os jurados não sabem. Sim, né? mas- Então, o senhor mas- só pergunta objetivamente para ele esclarecer, ou que o senhor tem mais algo com relação a esse fato? A abordagem foi tão tumultuada, fazendo objetivamente. O inquérito, ele foi após a conclusão, não tem problema. Os fatos, não. Eu quero dizer, o senhor Valério aqui, o Manuel de Oliveira, não levou essa informação para vocês de que ele foi logo em seguida, logo após tinha acabado de eclodir, de instaurar um inquérito. Ele não leva isso ao conhecimento de Vossa Excelência. Eu não estou dizendo que roubo. Qual é a pergunta, tem que ser doutor? Eu apurado, não mas consigo essa pode captar ser a sua uma causa, pergunta. uma pista muito forte. Com a devida vênia, eu não entendi a sua pergunta. Qual é a pergunta do senhor para eu responder A pergunta objetivamente? foi simples. Vai Sim, ter então que entender. pergunte. A minha pergunta é se o Manuel de Oliveira, o doutor Valério, que estavam sempre auxiliando lá na delegacia, vocês levaram isso ao conhecimento da polícia, falaram, olha, talvez isso seja uma pista. Sempre auxiliando